E aí tem muito também da Flamimimi, como sempre, que quer mudar de técnico toda hora. Presidida. Né? Por mim. Tem gente querendo tomar a presidência. Não vou falar quem, mas tem gente por aí querendo esse cargo de qualquer jeito. Então tem a Flamimimi, que sempre quer trocar de treinador. E existe também um outro movimento, que eu percebo claramente, de torcedores e parte da imprensa de São Paulo, que sempre vai turbinar crise no Flamengo quando perde. Porque no dia que o Flamengo, com o poderio econômico que tem, tiver um projeto esportivo consistente e uma sequência com uma boa comissão técnica, aí sim ele pode até ser hegemônico. Ele tem todas as condições para isso. E isso assusta. Assusta muita gente. Tem muita gente assustada com essa possibilidade. Então faz o quê? Porrada no Vitor Pereira, antes que esse cara dê certo. É óbvio que é isso. Ah, que ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim. Claro que vai falar que é ruim. Corintianos ciumentos, essa coisa toda, falar que é ruim. Mas existe um movimento muito claro. Bate no cara para ver se cai. Para o Flamengo ser sempre treinado pelos Renatos da vida. Para parecer um outro Renato Gaúcho, que não tem condição de ser um técnico. Mas você acha que o Vitor Pereira é um grande treinador? A gente sempre levanta esse Eu acho que ele é um bom treinador, sim. Eu acho que é um bom treinador. Eu acho que assim, eu gosto das entrevistas dele, eu acho que ele já fez bons trabalhos. Ele precisa de um bom trabalho, que já tem um hiato aí na carreira sem brilhar tanto. Mas Jorge Jesus também teve quanto tempo para você fazer um grande trabalho? Até chegar no Flamengo. E fez aquilo tudo aqui. Mas não foi instantâneo. Teve uma carência. Primeiro, Jorge Jesus foi eliminado de cara da Copa do Brasil. Aí toda semana de Copa do Brasil ele tinha semana livre. Ele treinou 20 dias antes de estrear. Ele conseguiu fazer algumas bobagens, como colocar nesse jogo do Emelec o Rafinha no meio-campo, o Flamengo perdeu por 2-0, quase caiu da Libertadores. Ele tomou uma tamancada 3-0 lá do Bahia, logo no começo, quando estreou o Felipe Luiz, e foi muito criticado. Depois ele foi se ajustando, foi acertando e tudo mais, e a coisa seguiu. Imagine o seguinte, se o Flamengo perde nos pênaltis para o Emelec e cai na Libertadores. Se o Jesus continua, o Flamengo seria campeão brasileiro. Demitem o Jesus, será que seria campeão brasileiro em 2019? Talvez não ficasse com nada, ganhou o brasileiro e Libertadores. Mas se caísse da Libertadores, iam pedir a cabeça dele. Iam falar, não, olha a bobagem que ele fez lá no Equador, escalou o Rafinha fora de posição, o Flamengo perdeu por isso, foi eliminado e tal. Então é preciso ter um pouco mais de maturidade. A gente sempre fala aqui o caso do futebol inglês. O Liverpool está caindo pelas tabelas. O Klopp está lá. Talvez seja o momento também dele reformular o elenco, mexer mais profundamente. Não, ele está reformulando, né? Você vê que está chegando jogador Está chegando jogador novo, tem jogador machucado. Agora da Copa do Mundo, chegou o Davi Nunes. O Gato, né? O Gato, como é Gato? Gato. Chegou uma galera nova também. Mas isso é uma pergunta, né? Porque a gente tem a enquete aqui, a diretoria, por enquanto, é a maior culpada, na opinião aqui do chat. Eu acho que a diretoria e os jogadores são os maiores culpados. Eu daria, sei lá, 20% para o Vitor Pereira, 40% para os jogadores e 40% para a diretoria. Os jogadores têm que ser mais responsabilizados. Esses caras estão no Flamengo há muito tempo, eles estão muito empoderados e são intocáveis. E ainda fica essas historinhas que o coleguinha publica aqui ali. Os jogadores não gostaram. Tem que gostar de nada, amigo. Você joga no Flamengo, você ganha um belo salário, recebe em dia, tem ótimas condições de trabalho. Quer mais o quê? Aí quer escolher o chefe. Para mim, o cara que escolhe o chefe é o Tite, que escolheu o Edu para ser o diretor lá da CBF. Quando a gente fala aqui que derruba a minha empresa, que é os programas de televisão que eu assisti tudo ontem, os meses, pós-jogo, não é a torcida que tá pedindo a saída do Vitor, os caras já comentando no programa. Mas são os mesmos programas que querem profissionalismo no futebol brasileiro, que querem uma mentalidade profissional. Porque a imprensa esportiva Porque a imprensa esportiva, em grande parte, ela é rasa e ela é contraditória. Ou o contrário. Para alguns clubes, aí o jornalista fala assim, não, muito bem manter esse técnico apesar da derrota. Para outros, não, tem que mandar embora. É o que eu falei agora. Esse cara, qualquer um percebe. Algumas ações são absolutamente deliberadas. É uma coisa muito clara. Mistura bairrismo e clubismo. Tratam de forma diferente. Eu fico muito à vontade, porque antes do Abel Ferreira chegar no Palmeiras, eu fui um dos caras que mais criticou o seu antecessor. Até quando foi campeão paulista. Eu falava, não vai adiante. Não vai conseguir fazer um grande trabalho. Aí ganhou um título paulista, duras penas contra o Corinthians, que estava esfacelado. E depois a coisa não andou. Contrataram o Abel Ferreira e o Palmeiras entrou num caminho. Então é dessa maneira que funciona. O tratamento é diferenciado. Isso que o Vampeta falou é muito claro. Vou passar pra você, Vanderlei, só o Mauro dá uma aula, né? Sempre. Agora, eu só acho que a diretoria do Flamengo tinha que esperar o Mundial pra demitir o Dorival. Porque pra não ter essa desculpa. Porque aí é desculpa. Ah, tá bom, não tive padrão pra armar meu time. Deixa o Dorival jogar o Mundial, que aí ele tem um padrão. Desculpa de quem? E não foi bem... Não, o Vitor Pereira sempre fala isso em coletivo. Mas ele tem razão. Tem razão, mas então a culpa é da diretoria, é isso que eu tô falando. Eu acho que a culpa da diretoria é que ela tem que assumir isso. Eu troquei de técnico, ou tem que dar esse cara um tempo para trabalhar. Porque o torcedor tá otimista, final contra o Real Madrid, vamos para Marrocos, e a gente vê um treinador assumindo que ele não tem como dar um padrão pro time em 3 meses. Não, e é verdade. Não, é menos, né? Não, mas hoje é dia 8, ele tá trabalhando há, o quê? 40 dias? Não, mas nem isso. E outra coisa que criticam muito, tá perguntando para vocês.
Foi errado dar 60 dias de férias para os jogadores? Isso eu achei errado. Eu tô vendo que tem muita crítica em torno disso também. Chegou a 60, mas foi 45, 50? Foram 42. Foram quase 60. Eu questionei um dirigente do Flamengo, não vou falar quando, foi uma conversa em off, não posso falar. Eu questionei durante. Eu falei, cara, os caras vão ficar de férias até quando? Mandei um WhatsApp na época. Não, decidiu aqui. Falei, mas pô, vai ter 1 mês e meio de férias? Quer dizer, quando eu tenho tempo para você pegar esses caras, trazer essa turma para começar a treinar. Não tinha nova comissão técnica, não tem um preparador físico, não tem exame médico, preparação. Não dá para começar um trabalho dentro de condicionamento mínimo? Eu achei também isso bem esquisito. Com relação ao professor Vitor Pereira, quando ele chegou, antes do primeiro jogo, aliás, o último jogo do Flamengo foi no dia 13 de novembro. 13 de novembro. O elenco do Palmeiras voltou no dia 26 do 12. Do Flamengo. Do Flamengo. 42 dias. Descansaram 42 dias. Depois retomaram. Os jogadores, 42 dias. Primeiro que ninguém recebe salário mínimo lá. Os caras devem ter curtido férias muito bem. Nada contra. Mas então saiba que isso, para um atleta profissional, o elenco já sabendo que vai ter que jogar em fevereiro ou março, ainda estava naquela dúvida de quando seria os Jogos do Mundial, esses caras não absorvem normalmente e novamente todo o seu condicionamento técnico. Eles realmente não estavam apurados, não estavam nos trinques. Então, isso a diretoria devia saber. Ou não, ou somos tão poderosos que, seja quem for, a gente tem fôlego e tal. E para fechar, porque eu não quero me estender mais, os dois badalados, Everton Ribeiro e o Arrascaeta, eu admito que não estejam nesse momento numa grande fase física. Não teriam mais 20 minutos? Eu não tiraria. É opinião só. A não ser que tivessem pedido. Professor, eu não consigo dar um passo, é uma outra conversa. Mas se não for assim, dois caras que sabem, e todo mundo concorda com isso, jogar futebol num jogo decisivo, acabou. Não, pra mim o principal é que o Flamengo tava perdendo. Se tivesse empatado eu até entenderia. Mas precisava achar o gol. Não, mas não, sim, mas então, se tivesse um homem a menos e ele retrancasse empatado, eu ia entender. Agora, o Flamengo precisando achar o gol. Se um homem menos, está perdendo o jogo. Quer dizer, é um cenário diferente de você tirar 11 contra 11. O pênalti, o segundo gol do Al Hilal, ele condiciona completamente a partida, muda bastante. Não, total. Muda a partida, mas é um jogo tão importante que você não foi lá para enfrentar o Al Hilal, você foi lá para enfrentar o Real Madrid. Esse daí é um aquecimento. É o Flamengo jogando contra o Boa Vista, que foi um aquecimento. Muitos entenderam que era uma tragédia. Ter sofrido tanto para ganhar com o gol do Pedro do Boa Vista. Eu não achei. Eu falei, não, é um treino, cara. É um treino. O Real Madrid não perdeu no Mallorca? Certo? Pô, volta para casa. Você perdeu. Eu acho que não altera nada esse jogo que antecedeu. Mas você foi para jogar com o Hilal, que é o jogo que credencia para você chegar na final. Se esses caras pediram, a verdade a gente vai saber sempre depois, né? Se pediram para sair, é uma outra conversa. O cara pediu, não tem condições, não adianta insistir. Agora, se não pediram, são dois caras cerebrais em time. Professor Vitor Pereira, agora eu fecho. Ele, desde o momento da chegada, ele disse que tinha 4, 5 títulos para disputar, mas ele queria só lembrar... 7. Ele falou que tinha 7. Que é um tempo curto para se ajeitar um time de futebol. É verdade. Mas não deveria ter falado. O que você queria que ele falasse? Quando o cara fala a verdade, nós damos um cacete. Ele falou a verdade. Eu acho que ele pisou na bola. Eu não estou no grupo dos apaixonados pelo Vitor Pereira, mas eu não posso misturar as coisas. Ele falou a verdade. Ele falou. E esse tempo ainda é curto para o que vem pela frente. Olha só, sincero e honestamente, o problema do Vitor Pereira não foi tirar o Everton Ribeiro só, né? Não só foi tirar o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, mas as opções do técnico Vitor Pereira. O Pulgar, rapaz, sincero e honestamente, eu ainda não vi ele jogar bola no Flamengo. Ele estava tremendo, estava gelado ontem, tanto que o terceiro gol do Al Hilal saiu de um erro dele. O Thiago Maia não pode ser o armador da equipe. Chegou um momento que o Flamengo era defesa e ataque, não tinha um articulador. E olha que o Flamengo se privilegia de ter 2 pensadores de time. Então acho que foi um grande erro coletivo. Essa história de ficar dizendo, o Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Isso faz parte do cenário, faz parte da ambiência do ambiente do futebol, mas vejo erros grosseiros e coletivos.
Fisicamente, é um Flamengo que não vem bem, o estadual está aí para mostrar isso claramente. É um Flamengo que não fez as peças, não contratou as peças de reposição necessárias. Acho que o Vitor Pereira foi lastimável, lamentável nas substituições ao tirar os articuladores. E as opções que fez, o Cebolinha joga um futebol de chorar aqui no Rio de Janeiro desde que chegou. Tanto que era um cara de seleção brasileira, hoje está ali como uma opção no segundo plano, no banco de reservas do Flamengo. Você tirar o Arrascaeta para botar o Pulgar é um erro grotesco, é um erro crasso. E é claro, o Romeno, que deve ser bom lá na pelada do Conde Drácula em Bucareste, lá no castelo do Conde Drácula, que deve dar nome a aguardente, que deve dar nome a vodka, sincero, honestamente, foi peça essencial, fundamental para esse fiasco, para esse vexame do Flamengo. Essa é a minha avaliação. Acho que o Vitor Pereira tem que continuar, tem que permanecer, embora tenha sido trágica a atuação dele como treinador ontem. Agora, a impressão que eu tenho é que ele começa a trabalhar com a faca no pescoço, viu, Pilhado? Mauro César Pereira, falando sobre essa situação aí que o Viga trouxe, né? Duas situações que eu te pergunto. Primeiro, essa questão físico, que realmente é uma coisa que eu percebo. Você vê um jogo do Palmeiras, que é o outro time hoje do futebol brasileiro a ser batido, o time não para. É um time intenso o tempo inteiro, é um time que joga forte o tempo inteiro, parece um time muito mais forte fisicamente que o do Flamengo. Não sei se você concorda, se você acha que na questão física esse Flamengo deve, principalmente com a saída do João Gomes. E outra, faltou contratação, porque a gente fala que o Flamengo é um time galáctico. Mas às vezes, meia, a gente vê, sai o Arrascaeta, sai o Everton Ribeiro, não tem substituto. E há um bom tempo que o Flamengo fala que vai atrás de um substituto para o Arrascaeta, há mais de ano que o Flamengo fala, e não contrata. Faltam peças de reposição também, ou é reclamar de barriga cheia desse elenco do Flamengo? E a questão do físico, esse time do Flamengo realmente, talento, tá um time muitas vezes devagar demais para jogos tão importantes como era o jogo de hoje, de ontem, uma semifinal de campeonato mundial, parecia que não era um jogo tão importante para o Flamengo pela forma como o Flamengo jogou. A diferença do Palmeiras, acho que é muito fácil de entender. Mesmo a comissão técnica, o outro tem a comissão técnica, chegou outro dia, né? Não, mas do físico, eu digo. Não, exato, mas o trabalho do técnico envolve também a preparação física e todo esse conjunto, né? Tanto que o técnico tem uma equipe, e essa equipe trabalha em conjunto. A proposta de jogo de um técnico depende muitas vezes, no caso do Vitor Pereira, do que ele quer fazer, pelo que ele diz, depende muito do físico. O Flamengo é um time que tem que pressionar no campo do adversário. O Flamengo é um time que tem que trabalhar sempre, e para isso tem que estar na ponta dos cascos. Perdeu a bola, tem que recuperar rapidamente. Não é um time para ficar correndo para trás, para ficar... Por que o João Gomes era tão importante no ano passado? Pelas deficiências daquele time do Dorival Júnior, que tinha muitos problemas. Então ele corrigia porque era o jogador com mais dinamismo, o cara que fazia interceptações, coberturas, e ele ia corrigindo várias questões, várias situações. Mas você pode jogar sem esse tipo de jogador, sem esse perfil, desde que você prepare um time adequadamente para que ele tenha esse comportamento mais uniforme, distribuindo a tarefa do jogo sem bola. Eu acho que passa muito por aí. É por isso que eu acho que ele vai ter que, de repente, barrar, de repente, um ou outro. Porque ontem, por exemplo, quando ele perde o Gerson, ele precisa recompor o meio campo. Não dá para jogar com o Thiago Maia e com o quarteto. Ele tinha que tentar recompor para igualar um pouco mais o jogo. Se ele tira o Pedro, reclama. Tira o Gabigol, reclama. Tira o Arrascaeta, reclama. Tira o Ribeiro, reclama. Não tem saída. O cara não tem para onde correr. O que condiciona não é só o pênalti, é o pênalti com a expulsão. Então o Flamengo fica com um homem a menos e com a desvantagem no placar. Isso no final do primeiro tempo. Agora, eu queria falar essa questão que o Vanderlei abordou também. Eu também acho que é um vexame justamente por isso. Por quê? O futebol saudita, os jogadores... Há uma base de jogadores sauditas, né, no elenco do Al Hilal. O Flamengo tem uma base de jogadores brasileiros. Você prefere montar um time com bons jogadores brasileiros ou bons jogadores sauditas? Claro. Né? Para começo de conversa. Mas eles contrataram o Michael do próprio Flamengo. Sim, por 8 milhões de dólares, 8 milhões e meio. E o Cuejar também. Mas o Flamengo contrata jogadores muito mais caros. O Gabigol foi mais caro, o Pedro foi mais caro, o Gerson foi mais caro, o Cebolinha foi mais caro. Esses caras todos foram mais caros do que os jogadores, do que o Vieto, por exemplo, custou 8 milhões, do que os jogadores do próprio Al Hilal. Então o Flamengo investe ainda mais. Então o Flamengo tem jogadores brasileiros. Ele tem um zagueiro da seleção da Coreia e o Flamengo tem um zagueiro da seleção brasileira, que é um dos grandes times da Europa. Exato. Fora o Felipe Luiz, que não jogou, também que tem passagens importantes e tudo mais. Então é sim um vexame. Eu acho que há uma diferença clara, como foi um vexame a Argentina perder na estreia da Copa do Mundo pro selecionado saudita. Depois foi campeão do mundo, mas foi um vexame. Sem dúvida. Aquela derrota foi um vexame. Teve tempo de reação, né? Nesse caso não teve. Não tem.
Não tem conversa. Então, assim, é um vexame? Sim. Isso aí não adianta, porque há uma evolução do futebol. E eu não achei o time do Al-Hilal bom. O primeiro jogo achei até que o time do Wydad Casablanca foi melhor do que o Al-Hilal e não conseguiu aproveitar os momentos ali. Não fosse aquele pênalti bobo no fim, o time marroquino iria avançar. No final do jogo, eles foram pra cima, teve aquele pênalti ali, empatou, aí foi pros pênaltis. Eu achei até o Al-Hilal até meio, um time assim, meio bobo, cara. Porque tinha aquele peruano lá que jogou na seleção. Achei até um time assim, ingênuo. Eu digo, com jogadores internacionais. Meio ingênuo. O Flamengo teve uma hora que teve um controle do jogo. Tranquilo, toque de bola. Eles têm um técnico argentino. O Flamengo tem um técnico português. Então, quer dizer, eles contratam um técnico de fora, o Flamengo também contrata. Eles têm bons jogadores da seleção saudita, o Flamengo tem jogadores com um padrão de seleção brasileira. E o Flamengo investe mais do que os números que o Vanderlei trouxe evidenciam isso. Então, é um vexame. Ponto. Assim, time brasileiro. Como for o River, tem o Inter, tem o Atlético Mineiro, tem o Palmeiras, tem o Flamengo, tem o River Plate, que eu estou me lembrando agora. Todos ficaram pelo caminho. Cada um tem uma história. O Palmeiras foi o campeão da Copa do Brasil no final de janeiro contra o Grêmio, logo depois foi jogar o Mundial, não deu tempo e tal. O River teve aquela final épica em Madrid contra o Boca, foi campeão, logo depois teve o Mundial, se embananou. Cada um tem a sua versão, mas é vexame, sempre é um vexame. Desde 2010, o Internacional, até ontem o Flamengo. É o grupo dos que fizeram o papelão, porque o mínimo que você espera de um campeão sul-americano, né? E geralmente o time brasileiro ou o time argentino são seleções campeões do mundo. É um futebol melhor, gente, do que o futebol da Arábia Saudita, do Marrocos, ou sei lá da onde. Né? Teve o Mazembe também, né? Então não tem como comparar. Então é um vexame, porque no mínimo você tem que chegar à final. Na final não, aí você vira quase um franco-tirador, porque aí tem uma outra conversa, você vai enfrentar não um time de espanhóis ou um time de ingleses, mas assim uma seleção transnacional, que são os grandes times europeus, que são seleções transnacionais, porque tem jogadores de várias nacionalidades, mas todos têm ali quase todo o passaporte europeu, bonitinho, então é tudo uma coisa só, mas são caras que vêm até da Romênia, se tiver um cara bom na Romênia, ele vai também ser colocado num desses times aí, e aí falta peça de reposição, Maurão? Você acha que falta? Eu acho que pode ter, o Flamengo tem dinheiro, pode buscar mais jogadores, agora é difícil arrumar um substituto para a Arrascaeta, né? Eu acho banco. Atenção. Um cara bom que aceita ficar no banco, não vai jogar. É difícil. Eu acho que com o tempo o técnico vai encontrando soluções. Que pode ser o Matheus França da base, outras maneiras de jogar. Eu não tenho arraso, eu mudo o sistema. Eu posso jogar de outra forma. Mas isso demanda tempo. Jogar. Outro dia o Felipe Luiz falou um negócio que eu achei muito esquisito. Ele falou, é muito complexo. O que é complexo o sistema do Vitor Pereira? Então, o cara trabalhou com o Simeone, jogou no Chelsea. Eu não entendi, um cara inteligente como o Felipe, o que ele quer dizer? Eu estou querendo entender. Estamos entendendo. Como assim é complexo? Então querem que eu beabá? Então traz o Renato Gaúcho de volta, que fica falando em DVD. Ora bolas, até o Luiz Soares está lá ouvindo a história do DVD, lá no Campeonato Gaúcho. Então você pega um técnico desses, esse estilo mais motivador, é isso que eles querem? O técnico amigo? Ou quer o técnico que tenha capacidade de colocar o time para jogar de diferentes formas, como era com o Jorge Jesus? Num breve período de um ano, mais ou menos, que ele ficou no Flamengo, acabou indo embora lá na pandemia, para a tristeza que o do nosso Romeno, aqui à minha direita.